Bom dia, alunos do sexto ano. Eu sou a professora Sara e essa é a aula de projeto de vida. E comigo, aqui na mediação, nós temos a Luanda. Bom dia, professora Luanda. Bom dia, professora Sara. Bom dia a todos os estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Estávamos com saudades, né, Luanda? Nós Estávamos. ficamos 2 semanas afastadas. Vocês tiveram aí aulas excelentes com a professora Edna e hoje nós retomamos, ok? E para começarmos a nossa aula, que tem o título O significado e o sentido daquilo que faço. Esse é o nosso título, o título da nossa aula. Essa aula ainda pertence ao segundo bimestre, é a última aula do segundo bimestre. E para começarmos, nós vamos com a nossa frase do dia. Lembra que eu falei que sempre nós vamos começar com uma frase? Então, você pode colocar aí bem bonito no seu caderno, que eu sei que tem um pessoal que arrasa, né, Luanda, que a gente vê nas redes sociais, o pessoal faz umas letras bem bonitas, né? Então, você pode colocar aí no seu caderno também a nossa frase do dia, que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Frase do dia. O questionamento constante e frequente é a primeira chave para a sabedoria. O autor dessa frase é um filósofo chamado Pedro Abelardo. Então, vou ler de novo com vocês. Acompanhem comigo. O questionamento constante e frequente é a primeira chave para a sabedoria. Aí eu coloquei uma chavinha aqui embaixo, né, para vocês já irem associando. Então, para a gente já começar no clima da aula, eu gosto de metáforas, né, Luanda? Na aula passada a gente falou sobre uma metáfora da vida a respeito da bagagem que carregamos. E hoje a gente vai fazer uma outra metáfora sobre o sentido da vida. Então, aqui, o Pedro Abelardo disse que o questionamento é uma chave para a sabedoria. Então, a gente vai pensar da seguinte forma, Luanda. Aqui, eu tenho um cadeado, ok? Aqui eu tenho uma chave. Você vai pensar que essa chave é como se fossem os questionamentos. E esse cadeado é como se fosse o conhecimento. O cadeado abre sem a chave? Ai, professora, se arrombar, se colocar um grampo, mas eu não vou arrombar e nem colocar um grampo. Como é que eu abro esse cadeado? Com a chave. Assim também é o conhecimento. Você precisa sempre ter um questionamento para você chegar ao conhecimento. Então, para nós obtermos o conhecimento acerca de qualquer coisa a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, do mundo, do universo, sempre o primeiro passo vai ser o questionamento, que é a chave para o conhecimento. Ok? Então, vamos lá? Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o material da nossa aula. Então, nós temos aí, você vai usar hoje na aula lápis ou caneta, papel ou caderno, ou se não, aquele seu diário, né, de práticas e vivências que vocês estão acompanhando desde o início do ano. E o caderno do aluno ainda é o volume 2, lá na página 78, ok? E hoje, vamos lá na retomada da aula que a gente teve há 2 semanas atrás. O que a gente falou na aula de 2 semanas atrás? Olhem aí na tela. Na última aula, então, nós conversamos sobre confiança, respeito e empatia. Nós aprendemos que, durante a aula, a confiança, nós compartilhamos nossas histórias pessoais com as outras pessoas. Vocês lembram que nós fizemos o bingo? E era um bingo que você tinha que olhar no chat, ver a resposta dos colegas, e através das respostas dos colegas, você ia percebendo se você tinha colocado no seu bingo. E através disso nós exercitamos o quê? A confiança, porque nós compartilhamos nossas histórias pessoais com outras pessoas. Nesse dia também nós trabalhamos o respeito, porque quando a gente foi lá ler o comentário do colega, nós tivemos respeito nas histórias, em ouvir, em ler a história do colega, e aí nós exercitamos o respeito. E a outra competência trabalhada na aula passada foi a empatia, porque quando a gente começou a olhar a história do colega, a gente começou também a se colocar no lugar do colega e começou a perceber o que a história do colega tinha a ver com a nossa história. Então, foi isso que nós trabalhamos na aula da semana passada. Agora, vamos ao objetivo de hoje. O objetivo da nossa aula hoje é
Lembra que esse objetivo não é o meu objetivo, da professora Luanda ou do seu professor lá da escola. O objetivo é para todos nós. Então, por isso que você precisa prestar bastante atenção, porque ao final da aula é isso que você precisa, é nesse ponto que você precisa chegar. Então, tá assim. Analisar a si mesmo por meio da observação daquilo que tem significado e sentido para si. Esse é o nosso objetivo de hoje, ok? Agora vamos para as competências. Lembra que toda aula a gente tem uma competência? Então, a competência da aula de hoje, podem olhar aí na tela, é imaginação criativa e autoconfiança. São essas duas competências que nós temos como foco na aula de hoje. Nós iremos trabalhar de forma intencional essas duas competências. Então, vamos lá? Vamos agora para o início de conversa a respeito da nossa aula de hoje. Então, vocês viram que lá no início da aula, eu comecei falando para vocês a metáfora do cadeado e da chave. A chave é o questionamento e o cadeado é o conhecimento. Aí você já se perguntou que existem alguns cadeados que são difíceis de abrir? Pensando em perguntas e conhecimentos, existem alguns questionamentos que a gente não consegue chegar a uma resposta definida. A gente encontra várias respostas e não existe, de repente, um certo ou errado, não é, Luanda? Às vezes, o certo vai ser um certo apenas para você. E o meu certo, de repente, não é o certo da Luanda, né? Nós vamos começar a entrar na área da filosofia, que nós temos uma mestre aqui em filosofia. Então, hoje a gente vai filosofar, hein, Luanda? Vamos nessa, vamos filosofar, vamos pensar. Vamos. E a chave da filosofia também são os questionamentos, não é isso, Luanda? Então, nós vamos começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez. Olhem aí a pergunta que eu vou começar hoje, a primeira chave da aula de hoje, para nós começarmos a abrir esse cadeado do conhecimento. Então, a primeira chave é: você já se perguntou sobre qual é o sentido da vida? Em Luanda, você já se perguntou sobre qual é o sentido da vida? Já me perguntei e me pergunto todos os dias. É isso que eu ia falar. Essa pergunta, a gente só não se pergunta uma vez, como várias vezes algumas pessoas, né? E agora eu quero saber de vocês. Em 30 segundinhos, eu quero que vocês já abram, vamos aí abrir o chat, vamos começar com o chat agora. E você vai colocar para mim, é só sim ou não, só para a gente saber se tem alguém que nunca pensou a respeito dessa questão. Então, você vai dizer para mim aí no chat se você já pensou sobre qual é o sentido da vida. Ok? Então, 30 segundinhos para vocês responderem para a gente aí no chat. Vamos lá? Olha, Sara, bastante aluno aqui participando. Vou mandar um beijo para o Natan, que ele pediu aqui. E a maioria dos alunos responderam que sim, que já se questionaram sobre o sentido da vida. Alguns falaram que sempre, né, como eu disse também, eu sempre me pergunto, quase todos os dias. E teve um aluno aqui, a aluna, Maria Fernanda, que ela falou que acabou de se perguntar sobre o sentido da vida. Uau, nossa, que coincidência. Como é o nome da aluna? Maria Fernanda. Nossa, Maria Fernanda, estamos na mesma sintonia. Olha que interessante. Então, a maioria já se questionou a respeito disso, né? E nós não somos os únicos. Muitas pessoas na história, né, tanto da filosofia, da religião, da ciência e da arte, já fizeram o mesmo questionamento. Então, agora, para a gente, que você sabe que eu gosto de um joguinho, de uma brincadeira, né? Então, agora, nós vamos fazer um game chamado Quem Disse? Desse lado. Um game que é o Quem Disse. Então, o que eu vou fazer, Luanda? Eu vou colocar algumas citações aqui. Eu vou ler essa citação para vocês e vocês vão ter que dizer para mim no chat, 30 segundinhos cada vez, vocês vão ter que dizer para mim se vocês acham que quem disse essa citação
deu a resposta a respeito do sentido da vida foi dentro da linha da ciência. Presta atenção, ó. Ciência, filosofia, arte. Eu já falei, ó, ciências, filosofia, arte e religião. Dessas 4. Então, de novo, ó. Olhem aí na tela para a gente gravar isso. Então, olha só. Então, nós encontramos muitas reflexões para essa questão, que é qual o sentido da vida. Então, qual é o sentido da vida? Nós vamos ver agora algumas reflexões dentro da ciência, filosofia, arte e religião. Então, como que vai ser esse jogo? Eu vou colocar a frase e vocês vão responder no chat. Se quem disse essa frase é da ciência, é da filosofia, é da religião ou é da arte? Combinado? Vamos ver? E aí, se você for acertando, você vai anotando os seus pontos, viu? Você vai falando, olha, se você acertou as 4, se você acertou as 3, que depois eu vou querer saber, ok? Então, vamos começar com o primeiro quem disse? Então, o primeiro quem disse é: o sentido da vida é poder aprender e descobrir novas coisas todos os dias. De novo. O sentido da vida é poder aprender e descobrir novas coisas todos os dias. Então, quem deu essa resposta para a nossa pergunta, qual é o sentido da vida? Foi alguém representante da ciência, da religião, da filosofia ou da arte? 30 segundos para vocês responderem para mim aí no chat, por favor. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou lendo vários comentários aqui, vários alunos pedindo beijo da professora Sara. Então, beijos para vocês. Muitos disseram filosofia, alguns apostaram na arte, na religião, mas a resposta correta é... Tcharam! Vamos ver. Então, aqui, olha só, gente, ontem eu passei a noite fazendo isso. Tomara que vocês gostem. Olha o efeito especial da aula de hoje. Então, a resposta é... Pasmem, muita gente falou ciência aí. Alguns falaram, sim. Então, essa resposta foi dada por um astrofísico chamado... Neil deGrasse Tyson. Isso. Esse astrofísico, ele deu essa resposta sobre o sentido da vida a um garotinho de 6 anos de idade. Ele estava lá numa palestra, tem até esse vídeo na internet, depois vocês podem procurar, viu? Então, ele estava lá numa palestra, muito centrado, né? Astrofísicos, né? Pessoas... muitos intelectuais. E aí o que aconteceu? Um menininho, na hora que ele falou, alguém tem pergunta? Um menininho de 6 anos levantou a mão. Todo mundo se assustou, falou assim, nossa, é uma criança, o que será que ele vai perguntar? E olha só, para surpresa de todo, o menininho de 6 anos, Luanda, ele fez a nossa pergunta de hoje, né? Nosso questionamento de hoje. Falou assim, olha, qual a origem da vida? Perguntou para esse astrofísico. E aí... ele falou um texto muito lindo, ele falou algo muito importante, que, resumindo, é o que está aqui. O sentido da vida é poder aprender e descobrir novas coisas todos os dias. E essa foi a resposta que ele deu para o menininho de 6 anos sobre o sentido da vida, porque todo dia nós descobrimos algo. Então, para ele, o sentido da vida é quando nós aprendemos algo diferente. Então, tanto que
vocês vão perceber que na resposta dele, quando vocês forem assistir o vídeo, se vocês procurarem para assistir, você vai perceber que ele vai falar isso, que um dia que você vai dormir e descobre que não aprendeu nada, não foi um dia útil. O dia útil é aquele dia que você vai dormir e você percebe que você descobriu algo diferente, que você aprendeu algo diferente. Então, para esse astrofísico, o sentido da vida é aprender algo novo todos os dias. Interessante, né, Luanda? Lindo. Você concorda com ele? O que você acha do questionamento dele, da resposta ao nosso questionamento? Eu concordo, até porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? O ser humano é um ser inacabado, então eu acho que todo dia a gente descobre coisas novas, a gente se espanta com o mundo e com a gente mesmo, e faz sentido a gente pensar que o propósito da vida, né, o sentido da vida, é a gente aprender e se aprimorar cada vez mais. Olha, isso mesmo. Agora vamos para a próxima frase, a próxima citação. Quem será que respondeu para a nossa pergunta qual o sentido da vida? O que está escrito aqui, vamos acompanhar? Leiam comigo aí na casa de vocês. A felicidade é o sentido, é o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. De novo, olha que profundo, né, Luanda? Profundo, essa frase até me arrepiou. Olha só que interessante. Vamos lá. A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Agora é com vocês. Vocês vão dizer para a gente agora 30 segundinhos no chat. Quem é que disse essa citação? Foi a gente já tira a ciência, que a gente já falou do astrofísico. Então, agora vocês têm 3 opções. Quem disse essa citação é um representante da filosofia, da arte ou da religião. Então, 30 segundinhos, vamos ver quem... Gente, anota os pontos, depois vocês vão ter que ser bem sinceros na hora de dizer quantos pontos vocês fizeram na aula de hoje, ok? Então, 30 segundinhos para vocês responderem aí no chat para a gente. Olha, parabéns para vocês, viu? A maioria, eu diria quase todos, acertaram. A resposta correta é... Tcharam! Olha, o diretor já me disse que vocês estavam vendo a letra F. Fiquei chateada agora. Mas não tem problema. Vocês viram a letra F? Então, já entregamos que a resposta é... Não tem problema. É a... Um representante da filosofia, e esse representante é famoso, né, Luanda? Fala um pouquinho a respeito desse representante da filosofia para nós. O representante é o Aristóteles, né? Vocês são alunos do 6º ano, provavelmente vocês já ouviram falar em alguns filósofos lá na aula sobre história antiga. O Aristóteles é um filósofo grego. Ele, inclusive, foi professor do Alexandre da Macedônia, né, que vocês aprendem na escola como Alexandre o Grande. E o Aristóteles, como muitos filósofos, procuraram desvendar, né, se debruçaram sobre o tema do sentido da vida, sobre o propósito da vida. E ele vai falar que o propósito, que o sentido da nossa vida é a felicidade. Afinal, todos nós, né, todos os seres humanos, querem ser felizes. Perfeito, hein, Luanda? E você concorda? O que você acha? Vocês concordam? O sentido da vida é buscar a felicidade? Fica aí já para a nossa reflexão, né? Então, agora vamos para a próxima citação, né? A próxima citação está aqui. O sentido da vida baseia-se na comunhão
com Deus. Essa tá fácil, hein? 30 segundinhos para vocês dizerem se faz parte da arte ou da religião, o representante que deu essa resposta sobre o sentido da vida. Vamos lá? 30 segundinhos para vocês responderem. Parabéns. Olha, todos os alunos acertaram e a Ana Clara, inclusive, falou que a resposta é mamão com açúcar. Qual que é a resposta, professora? Vamos lá, não tem nem suspense, né? A resposta é religião. E normalmente, gente, as religiões vão discutir sim a respeito do sentido da vida. Cada religião vai discutir sobre dentro de um aspecto, né? E um representante aqui da religião é o cristianismo. E dentro do cristianismo, o sentido da vida vai se basear na comunhão com Deus, tanto em vida como na morte, né? Então, nós vamos ver, se vocês forem pesquisar, as diversas religiões e cada uma vai ter uma resposta. E o sentido da vida, muitas vezes, é o centro da religião. As pessoas, de repente, vão buscar uma religião até em busca dessa resposta, né? Em busca desse sentido da vida. E aí, né, nós temos aqui, então, como resposta a nossa frase, religião. E aí, dentro do cristianismo, este é o sentido da vida. E agora, a última frase, nem coloquei aqui, porque eu sei que também ficou muito fácil, né? Nós já falamos da ciência, nós já falamos da filosofia, nós já falamos da religião. Sobrou o quê, Luanda? Tá ligada aí, Luanda? Vamos lá, Luanda, Tô presta ligada. atenção. Sobrou a Sobrou o quê? Não tá ligada, tá vendo, gente? arte. Ah, Eu achei que que não podia susto, falar. Luanda! Que susto, eu pensei que a Luanda não estava aqui. Tô acompanhando os comentários dos alunos Tá aqui. vendo? Vocês ficam pedindo para ela mandar beijo, ela fica aqui toda, né? Manda beijo para todo mundo logo, Luanda. Já começa a mandar Isadora, beijo. um beijo. E o Luiz respondeu, Cauã, Maria Clara, Arthur, Matheus. Beijo para vocês. Vocês realmente, olha, gente, nós temos acompanhado as redes sociais e é muito legal mesmo essa interação de vocês. Nós estamos cada dia mais nos sentindo próximos a vocês e isso é muito bacana, muito legal. Então, a última citação aqui será um representante da arte. Então, eu escolhi um trechinho de uma música representando a arte. Vocês vão ver que tanto em pinturas, em obras de artes, em peças teatrais, em filmes, vão retratar o sentido da vida, vão discutir o sentido da vida. E eu escolhi uma música que fala sobre o sentido da vida. E essa música, olha só qual é. Vamos lá, vou ler junto com vocês. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Ana Vilela, né? Então, é um trechinho da música Trem-Bala, que é uma música que fala inteirinha a respeito do sentido da vida. E faz uma metáfora também, né? Que a vida é um trem-bala. E aí, esse trechinho está resumindo aí, de repente, o que a autora pensa a respeito do sentido da vida. Olha só, né, pessoal, nós conversamos então sobre vários aspectos. Então, essa pergunta é uma pergunta fechada, que vai ter uma resposta só? Não, é uma pergunta que nos leva a vários questionamentos. É um questionamento que nos leva a outros, e o grande
vamos pensar assim, o bonito desse questionamento é que cada dia você vai pensar e cada dia você pode ter uma resposta diferente. Então, hoje, vamos. Então, uma pergunta que não quer calar. Várias pessoas aqui responderam, né? Um representante da ciência, da filosofia, da arte, da religião, várias citações a respeito desse grande questionamento. Agora, eu quero saber de uma pessoa muito importante o que ela acha sobre esse questionamento, e essa pessoa muito importante é você. Então, diz aí para mim no chat, hoje, na sua opinião, qual é o sentido da vida? Para essa resposta, vocês terão, que eu quero que vocês elaborem, podem escrever coisas profundas ou não, dentro daquilo que vocês sentem hoje. Qual que é o sentido da vida? Então, eu vou deixar aí para vocês 2 minutinhos para responder, e depois eu quero compartilhar algumas respostas das pessoas mais especiais que existem aqui hoje, que são vocês, alunos. Vamos lá? 2 minutinhos. Olha, muito obrigada pelas participações. Eu vou ler algumas aqui, que são muitas. Eu gostei muito da resposta da Maria Gabriele, que ela fala assim: a vida é complexa demais para ter sentido. Olha, Maria, você está filosofando, viu? Vários falaram Deus, minha família, as amizades, a religião, o amor. O sentido da vida são os sentimentos, Deus e a família. Olha, adorei as participações, professora. Bacana, né? Eu tenho umas participações aqui que eu vou também compartilhar com vocês. Então, tem aqui. A Giovana, ela disse assim: o sentido da vida é ser feliz, fazer amigos e aproveitar a vida. Aí a Ana, ela diz assim: o sentido da vida é você estar com quem ama, com a família e amigos também, né? O Eduardo fala sobre amor e felicidade. E agora, olha que interessante, o de Emerson falou assim: o sentido da vida, olha que legal, é ser útil para a sociedade. Não é legal? Que bacana, Gerson, sua visão. A Fernanda fala, é viver com a família e amigos também. A Gisele disse, o sentido da vida é a família e Deus. Ah, e aí tem aqui algumas pessoas que ainda estão tentando buscar. E tem algum problema quando eu falo assim, não sei? Tem algum problema? O que você acha, Não, não Luanda? tem problema. O importante é, como você falou no início da É, aula, a pessoa sempre se questionar
e buscar respostas. É a metáfora que você usou do cadeado e da chave. Né? Exatamente. Então, assim, eu não sei qual é o sentido da vida. Devo ficar preocupado? Não, você deve continuar questionando até você descobrir, até você encontrar. E tudo bem, não tem problema algum. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? Porque não, você tem que buscar e todos os dias você deve fazer esse questionamento. Então, eu vejo que vários alunos falam, eu não sei, eu ainda. Mas essa é interessante, é isso, é você estar em busca, é você todos os dias se questionar, e é esse questionamento mesmo que vai fazer você se conhecer melhor, conhecer o mundo e aprender novas coisas, assim como nós citamos que o Neil disse para aquela criança de 6 anos, né? E agora, eu vou compartilhar com vocês, eu disse sobre o vídeo, né? Eu vou ler para vocês o que o Neil disse aquele dia, o astrofísico, disse para a criança de 6 anos de idade no dia da palestra dele. Eu vou ler, mas isso também não impede de vocês procurarem o vídeo, tá bom? Para vocês assistirem também. Então, vou ler aqui para vocês a resposta que o astrofísico deu para o menininho de 6 anos que estava questionando ele a respeito do sentido da vida. Então, diz assim. Então, o que é o sentido da vida? Acho que as pessoas fazem essa pergunta na suposição de que o sentido é algo que você pode procurar e dizer, aqui está, eu encontrei. Isso aqui é o sentido que eu estive procurando. Esse cenário, no entanto, não considera a possibilidade de que significado é algo que você cria. Você fabrica para si mesmo e para os outros. Então, quando eu penso em sentido na vida, eu pergunto, será que eu aprendi alguma coisa hoje que eu não sabia ontem? Trazendo-me um pouco mais perto de saber tudo que pode ser sabido sobre o universo. Se eu viver um dia e não aprender um pouco mais do que aprendi no dia anterior, acho que perdi aquele dia. Então, as pessoas que no final do ano letivo dizem, as férias, eu não tenho que pensar. Eu não sei. Pensar traz você mais perto da natureza. Saber como as coisas funcionam lhe dá poder para influenciar os acontecimentos, dá-lhe poder para ajudar as pessoas que possam precisar desse poder, para ajudar a si mesmo e a sua trajetória. Então, fica aí para reflexão, né? O que você aprendeu de novo hoje, né? Então, fica aí esse questionamento para a gente tentar abrir essa chave aí, esse conhecimento. Então, nós vamos continuar agora com questionamentos, porque você deve pensar o seguinte, você quer se conhecer? Você quer saber melhor sobre você mesmo? Você tem que se questionar. Nossa, mas é igual doido, né, Luanda? Tem que ficar se fazendo... É isso mesmo, você tem que se fazer perguntas o tempo todo. Então, por exemplo, professor, às vezes eu fico muito triste e tal. Por que você está triste? Às vezes a gente pergunta para alguns alunos e eles falam assim, eu estou triste, mas eu nem sei o porquê. E aí, tudo bem não saber o porquê? Tudo bem, mas é importante que você se questione, que você pergunte, eu estou triste, mas o porquê que eu estou triste? Um grande exercício, né, para esses questionamentos é você registrar, é você escrever realmente. Eu me lembro que desde muito nova eu sempre tive diários, agendas, porque você vai refletindo, vai escrevendo, vai se fazendo perguntas, vai dialogando com si mesmo. Se você quer se conhecer, você tem que dialogar consigo mesmo, né? Então agora a gente vai fazer algumas perguntas para vocês, que vocês vão questionar a si próprio a respeito disso, para nós exercitarmos essa prática, né, de questionar para chegar ao conhecimento. Ok? Então vamos lá na tela com vocês algumas perguntas que vocês terão que responder para se conhecer melhor. Então tá lá. Possíveis respostas para grandes perguntas. A primeira, hein, Luanda? Olha só. O que você acha que as pessoas fariam se não tivessem medo? E você? O que se atreveria a fazer se não tivesse o medo? E aí, entenderam a pergunta? Vou ler de novo. Ó. O que você acha que as pessoas fariam se não tivesse medo? E você? O que se atreveria a fazer se não tivesse medo? Vamos lá? 30 segundinhos para vocês responderem para a gente no chat. E vamos lá, eu quero respostas elaboradas. Vamos pensar? Pensem a respeito disso e escrevam para a gente aquilo que vocês acham a respeito do medo. Se é importante, se não é. O
que você faria se você não tivesse medo? Vamos lá? 30 segundinhos para vocês responderem isso no chat. Muito obrigada pela participação de vocês. É uma pergunta difícil. Eu estava aqui pensando o que eu faria se eu não tivesse medo. E me veio à cabeça saltar de paraquedas, porque eu tenho medo de altura, então seria uma superação. Desafio, Eu vou ler algumas respostas aqui, professora. Ok. Alguns falaram, no caso aqui o Gustavo, explorar o universo, nadar no meio de tubarões, que o Felipe falou. O João Pedro falou tudo que desce na cabeça. Uau! O José Henrique falou que as pessoas seriam mais corajosas. Eu gostei dessa resposta. A Isabelle falou tudo. O Vitor falou que tem medo de aranha, então provavelmente ele colocou aqui esmurrar uma aranha. Então eu acredito que ele superaria o medo. Esmurrar uma aranha, legal. E várias respostas. Acho que cada um tem um medo a ser superado. E o legal dessa pergunta, sabe o que é? Você vai de encontro aos seus medos. Às vezes a gente tem que se questionar também sobre os nossos medos, né? E às vezes, igual eu estava pensando aqui, a Luanda falou, eu saltaria de paraquedas porque eu tenho medo de altura. Então ela ia de encontro a algo que limita, né? Estaria limitando ela. No caso, eu também pensei, eu também mergulharia, porque eu morro de medo de me afogar. Então, a gente, de repente, quando a gente se pergunta sobre o medo, a gente começa a pensar em se desafiar, não é? A vencer esses limites. Mas o medo, é importante a gente pensar também que ele é importante para regular as coisas, né? De repente, se não existisse o medo, será que as pessoas não morreriam antes? Se arriscariam muito, não é? Então, o medo também é uma forma de nos regular e também faz parte. Tudo bem sentir medo, não tem problema nenhum. Mas é importante você pensar, esse medo está te limitando? Né? Esse medo é em excesso? Tudo em excesso faz mal, né? Então, a gente tem que se questionar a respeito do medo também, ok? Vamos para a próxima pergunta? Olha só, possíveis respostas para grandes perguntas e a próxima pergunta é: olha só, por que algumas pessoas se preocupam em dar satisfação aos outros e esquecem de serem felizes? Olha o questionamento, hein? Tá, você fica muito preocupado em dar satisfação para os outros e esquece de ser feliz. Bem sugestivo. Então, vamos lá. 30 segundinhos para vocês pensarem sobre isso e dar uma resposta para nós, ok? Responda aí no chat. Interessante, né? Muita gente respondeu. A gente vai ler tudo isso depois que terminar a aula. E eu quero que vocês pensem no seguinte. Então, por exemplo, eu coloquei um desenho aí que mostra uma menina muito preocupada com o que as colegas estão achando dela, né? E às vezes a gente deixa de viver porque a gente acha que alguém está dando risada. E em alguns momentos nós temos que nos questionar: vale a pena realmente pensar muito no que os outros estão dizendo?
e deixar de ser feliz? Então, para terminarmos com chave de ouro, então, essa aula sobre questionamentos, fica aí para reflexão na semana. Façam perguntas, reflitam, ok? Então, nossa aula terminou, é uma pena, eu ficaria aqui com vocês muito tempo ainda, mas semana que vem nós estamos de volta. E não esquece de nos avaliar depois da aula, ok? Avaliem, é muito importante a opinião de vocês para a gente sempre estar melhorando, não é, Luanda? Exatamente, não esqueçam da autoavaliação e muito obrigada, professora, pela Muito aula. obrigada, beijos, um excelente dia para vocês. Vejo vocês nas redes sociais. Até mais.